Então, o Banco Central americano manteve os juros novamente pela terceira vez, aproximadamente em 5,2 a 5,5%. Nesse vídeo eu vou mostrar para você todas as implicações que essa manutenção dos juros nos Estados Unidos vai gerar para a sua carteira, especialmente a sua carteira global e os seus investimentos que você tem no exterior, e também um pouquinho de Brasil, porque obviamente isso daí respinga sobre a nossa economia. Se você se interessa por isso, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários. Neste canal eu mostro para você como estruturar justamente uma carteira de aposentadoria global no Brasil e no exterior. Me segue lá pelo Instagram, otavio.paranhos, respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Mas antes um aviso, agora dia 18 de janeiro, falta pouco, ocorrerá um evento que se chama A Nova Proteção Global, justamente para você aprofundar os seus conhecimentos sobre investimentos globais. Vai ser online, vai ser gratuito, vai ser no dia 18 de janeiro às 20 horas de Brasília, então não perde a oportunidade, clica aqui e se inscreve. Também nesta oportunidade abriremos vagas para o curso Investimentos Globais, que é o curso mais completo que você encontra no Brasil sobre investimentos passivos, globais, diversificados, baratos, para que você não fique mais refém de assessor, para que você nunca mais precise acompanhar notícias de mercado, para que você possa investir da melhor forma possível. Então vamos direto para o conteúdo. Então o Fed ele manteve as taxas estáveis, né? E não só isso, né? Ele falou várias coisas. O Fed, quando eu falo aqui, basicamente é a nota de imprensa que foi liberada na tarde de hoje, na tarde do dia 13 de dezembro, em que várias informações foram passadas, foram respondidos vários repórteres sobre questões econômicas. Basicamente ele manteve ali a taxa entre 5,25% e 5,5%. Quando a gente observa de fato o que foi dito no comunicado oficial que foi disponibilizado posteriormente, aqui traduzindo para o português, né, ele falou que indicadores recentes de atividade econômica do crescimento do PIB, né, indicam uma velocidade de crescimento um pouco mais lenta, ou seja, a economia não está tão forte assim como estava, embora ainda esteja forte, né? A geração de vagas continua relativamente forte e a inflação continua elevada, embora tenha diminuído bastante conforme nós vamos ver. Afirmaram que o Banco Central americano irá reduzir o total de títulos públicos que ele tem em carteira, ou seja, ele vai permitir que os títulos vençam, de forma que as taxas de juros ficam livres para subirem ou pelo menos se manterem nos patamares em que estão, e eles estão aqui empenhados em uma inflação de longo prazo de 2%. Esse longo prazo chegaria em aproximadamente 3 ou 4 anos. Quando nós observamos a inflação propriamente dita, essa daqui é a inflação anual que nós observamos nos Estados Unidos, certo? Vamos chegar mais perto aqui. No período da pandemia estava ali em aproximadamente 1,7%, 2,5% ao ano. Na pandemia caiu para zero, praticamente 0,2%. Depois subiu a aproximadamente 9% em julho de 2022 e desde então só vem caindo. O fato da inflação americana cair, né, praticamente de maneira contínua desde julho de 2022 até agora, permite justamente com que não mais sejam aumentadas as taxas de juros americanas, que aumentaram bastante. E por isso, inclusive, o próprio presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, ele falou que não pretendem, né, aumentar mais as taxas de juros. Talvez eles mantenham, talvez por um tempo mais longo, mas não pretendem mais aumentar. Inclusive, ele já manteve, né, as taxas de juros inalteradas das últimas reuniões. Quando nós observamos o consenso de mercado para as taxas futuras, o que a gente vê? Em 2024, eles esperam que a taxa chegue de maneira aproximada em 4,6%, ou seja, caindo um pouco menos de um ponto percentual em relação ao que está agora. Em 2025 iria chegar em 13,5% e em 2026 iria chegar em 2,9%, e no longo prazo, um pouco abaixo disso, 2,5% é o que se espera para o longo prazo. Ou seja, não se espera mais, nem o mercado, nem o próprio Banco Central, que as taxas americanas voltem ao patamar praticamente nulo que estavam durante praticamente toda a década de 2010. Quando a gente observa as expectativas em relação à reunião de setembro e à reunião de agora, a gente vê o quê? Que o cerne da inflação, que eles chamam de Core PCE Inflation, caiu de 3,7 para 3,2, ou seja, uma queda bem significativa da inflação central, né? E a gente observa também uma queda para os anos futuros, então de 2,6 para 2,4 e de 2,3 para 2,2. Portanto, se espera uma redução da inflação e por isso que ele manteve as taxas de juros e não aumentou, tá? Outro ponto importante também é a taxa básica de juros, né? Antes, em setembro, se esperava que agora em 2023 ela ficasse em
5,6 e agora ela já caiu para 5,4 a expectativa. A taxa de 2024 caiu de 5,1 para 4,5, depois a de 2025 para 3,5 e de 2026 para 2,9, conforme eu mencionei. A taxa de desemprego tenderia a aumentar um pouco, mas ainda assim é algo muito controlado, né? Hoje a taxa de desemprego nos Estados Unidos está em aproximadamente 3,8 e no longo prazo eles imaginam que fique aproximadamente 4%, ou seja, um breve aumento aí que seria praticamente a rotação natural dos empregos do país. Quando a gente coloca no gráfico e vê para onde que teoricamente se espera que a taxa básica americana avance, justamente ao longo de 2024 se espera que ela caia, né? Isso aqui quando a gente fala da projeção do Fed, que é esse pontilhado azul, e também a taxa implícita, né, pelo mercado, que é bem parecida. De qualquer forma, a gente pode esperar, o mercado espera que as taxas não aumentem mais, ou seja, que isso aí gere impactos para o crédito americano. Outro ponto importante também que fez a manutenção desta taxa de juros e não mais o aumento dela é justamente que a inflação não só agora, mas a inflação futura também está caindo, conforme a gente viu. Quando a gente observa o que o mercado projeta e não só o que o Banco Central projeta, porque naturalmente ele pode ter uma opinião bem diferente do que os bancos, os investidores e os analistas têm, essa daqui é a expectativa dos próximos 5 anos da inflação americana, tá? E a gente observa o quê? Que depois da pandemia aumentou bastante, bem forte ali, de uma inflação de 1,5% para os próximos 5 anos. Ou seja, se em 2020 se esperava ali uma inflação de 1,5%, se esperava que até 2025, a inflação estivesse em 1,5%. Depois aumentou fortemente para 2,5%, chegando num pico ali em abril de 2022 com um valor superior a 2,6%, né? Então aumentando bastante a expectativa de inflação para os próximos 5 anos, e agora ela está caindo, e é justamente essa queda aqui da inflação esperada no futuro, de 2,4% para aproximadamente 2,2%, que permite que o Banco Central tenha, né, essa abordagem um pouco mais frouxa de não aumentar a taxa básica. As ações americanas já responderam, né, o próprio incentivo. Obviamente isso aqui é a demonstração de 2 dias, praticamente não faz diferença nenhuma, mas é só para mostrar para você que o mercado entendeu que isso é relativamente positivo para o desempenho das ações de maneira geral. Quando nós observamos no gráfico os fundos de renda fixa, exatamente a mesma coisa aconteceu. Agora, né, praticamente todos eles aumentaram aproximadamente 1,3% por conta desta expectativa de queda mais concreta de juros nos Estados Unidos. Todos os fundos que eu mostrei aqui, inclusive, por exemplo, o Tesouro de países emergentes, inclusive o próprio Tesouro Brasileiro. Esse daqui trabalha mais com outros emergentes e não tanto com o Brasil, mas ainda assim o HYG, que é High Yield de médio prazo, e aqui eu nem estou falando de títulos de muito curto prazo, eu estou falando dos títulos de médio prazo, ali de 3 a 7 anos em média, PFF, né, que são as dívidas conversíveis, né, que são como se fossem as ações preferenciais nos Estados Unidos. Títulos públicos americanos naturalmente 1,3%, títulos públicos americanos indexados à inflação também 1,3%, e outro aqui o GOVT também aproximadamente 1%, tendo um desempenho um pouco inferior naturalmente pelo seu prazo, mas toda a renda fixa também reagiu muito bem à manutenção de juros americana. Só que algo que é essencial que você entenda é o quê? É que não importa realmente a taxa básica, né? Não é ela que determina quanto que os ativos de renda variável, principalmente ações e principalmente renda fixa de médio prazo, vão valer no mercado. O que importa são as taxas futuras. Quanto que você receberia se você esperasse por um longo período. Afinal, as ações que são de renda variável e os títulos de renda fixa de prazos mais longos, eles reagem justamente a prazos longos. Então, quando a gente compara, por exemplo, a taxa básica americana está aproximadamente em 5,5% aqui na linha roxa, conforme você vê. A taxa de 10 anos, que é algo bem mais próximo de como que os investidores eles precisam pensar quando eles vão pensar no custo de oportunidade em investir em ações ou investir em tesouro americano, em renda fixa americana, eles vão observar os títulos de longo prazo, tá? E quando a gente observa esses títulos de longo prazo, que é essa linha azul aqui, a gente vê o que, ó? Que essa linha azul ela veio caindo, né? Aqui a gente vê nos últimos 30 anos aproximadamente. Quando teve o período da pandemia, as taxas longas realmente caíram bastante, de aproximadamente 3,2% para 0,5%, por isso também que aquelas empresas de tecnologia desempenharam tão bem, até porque a taxa básica trouxe para baixo as taxas longas, e isso sim que implicou um excelente desempenho das ações naquele período de 2021, tá? Quando a gente observa depois, o que aconteceu? A taxa básica de juros americana, que está na linha roxa aqui, ela aumentou bastante, mas as taxas de longo prazo não aumentaram tanto assim, né? Por isso que muitas vezes as pessoas elas se
confundem e não sabem por que a bolsa não responde diretamente à taxa básica, por aumentar, por diminuir, inclusive aqui no Brasil com o Selic, né? O fato é que o que importa são as taxas longas, porque elas é que vão ser de fato, né, a alternativa ao investidor. Então, o que a gente observa no curto prazo aqui? O mercado ele já está precificando justamente a queda da taxa básica e, consequentemente, já está caindo também aqui a taxa de 2 anos, que está em laranja, e a taxa de 10 anos, que está em azul, já está começando a cair. Mas veja aqui, ó, que de outubro de 2022 até agora, aproximadamente a taxa não mudou muito, a taxa de longo prazo. Portanto, isso daí não gerou necessariamente um impacto ainda nas ações de uma maneira bem significativa. A gente viu uma breve movimentação, mas nada muito significativo. E justamente essa questão permitiu aqui no Brasil a manutenção da queda de juros no Brasil, que hoje caiu para 11,75%, uma queda ali de 0,5% aproximadamente. Portanto, a gente já vê o reflexo do mercado americano no Brasil, que permite justamente esse melhor desempenho. O índice Ibovespa, assim como as ações americanas, respondeu bem, né, com um aumento de 2,7% aproximadamente. Só que da mesma forma, assim como as taxas longas americanas importam no Brasil também para as nossas ações, né? Não basta na canetada o presidente do Banco Central e eventualmente ali o seu comitê baixarem as taxas de juros como a Selic, né? O que importa são as taxas longas. E quando a gente observa a taxa longa, o que a gente vê? Que a taxa de 10 anos brasileira, que aqui está em verde, né, ali no período da pandemia de 2020, ela estava em 6,5%. 6,5%, tá? Quando a gente pensa que a taxa básica estava em 2, é uma diferença bem significativa. E agora está em 10,7%. Ou seja, não teve uma queda tão significativa assim de dezembro de 2022 até agora, no último ano, né, que estava em 13 aproximadamente, agora caiu para 11 aproximadamente, um pouco abaixo disso. Ou seja, uma queda de um pouco mais de 2 pontos, o que de fato pode beneficiar a bolsa, mas nada tão significativo, né, como aconteceu ali em 2020. E é isso aqui que você eventualmente tem que ficar de olho para ver como que as ações elas vão reagir, mas de maneira geral elas reagem naturalmente à alternativa de renda fixa de longo prazo e não de curto. Aí você pode perguntar, Otávio, mas agora eu vejo que a renda fixa americana, a taxa básica está alta, então eu quero investir em renda fixa americana de curto prazo porque eu gostei dessa taxa. Perfeito, saiba que o fato de você investir em renda fixa de curto prazo não vai aumentar o seu capital se a taxa cair, simplesmente você passará a render menos. Você não está se expondo de fato a mudança de ciclos de juros, o que particularmente eu acho bom. Você tem que sempre investir de acordo com o perfil e a necessidade que você tem de capital agora ou no futuro, se você está em período de acumulação ou se você está em período de usufruto. Não recomendo de forma nenhuma você tentar fazer timing nos ciclos econômicos, mas eu vejo muitas pessoas que querem justamente investir em títulos de curto prazo para tentar ganhar um jurinho. Geralmente essas pessoas tendem a querer gastar no curto prazo, o que faz sentido. Por exemplo, a pessoa tem uma viagem, ela quer comprar um imóvel, alguma coisa assim, e agora justamente algumas pessoas passaram a me perguntar sobre questões de investimentos na Europa. Também no meu curso de Investimentos Globais eu trato sobre isso. Inclusive, não perca agora, novamente, apenas um convite para você clicar no link da descrição. Ocorrerá um evento agora dia 18 de janeiro que se chama A Nova Proteção Global, dia 18 de janeiro, quinta-feira às 20 horas, para você entender a minha metodologia e poder entrar para o curso Investimentos Globais, que é o curso mais completo sobre investimentos no exterior. Um dos fundos que eu exemplifico é esse daqui, que ele é da Vanguard, que ele é um fundo europeu, tá? Por isso que o nome dele aqui é o CITS, que é justamente para o padrão europeu, investe em tesouro americano de 0 a 1 ano, tá? Veja algo interessante, quando a gente observa aqui as negociações na bolsa europeia, isso é bem diferente da bolsa americana. Por quê? Porque na bolsa americana você vai investir sempre em dólar naturalmente e você não vai precisar escolher a sua bolsa. Cada ativo nos Estados Unidos é negociado só em uma bolsa, seja de Nova York, seja da Nasdaq, seja alguma outra, tá? No caso aqui, você vai escolher a moeda e também a sua bolsa. Nesse caso, se você quiser negociar em dólar, você vai poder comprar na Bolsa de Londres com o código VDST, que é justamente este código para comprar em dólares este fundo de tesouro americano de curto prazo, que vai render aproximadamente 5,5% para você hoje. Ano que vem vai render 4,5%, no outro ano 13,5% e assim sucessivamente. Você pode também pagar essa mesma cota com o código VDSTN na Bolsa Mexicana, pagando em pesos mexicanos, por incrível que pareça. Em euro você também pode comprar com o código VUCF, por exemplo, na Bolsa Alemã. Veja algo aqui, esse fundo ele é de tesouro americano, ele é de tesouro em dólar, então não é porque você está pagando em pesos mexicanos, não é porque você está pagando em euro que você terá essa exposição. Então esse aqui é só mais um dos exemplos que você pode considerar para compor a sua carteira de acordo com seus
objetivos. Então, se você gostou deste conteúdo aqui, que não deixe de dar um like e se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!